Então fala galera do Cafizio TV, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso canal. Sou o Rico Torres, monitor da matéria de Bases do Movimento 2 e no dia de hoje vamos falar sobre cinesiologia, mais especificamente a biomecânica da ventilação. A ventilação é um processo fundamental para o nosso corpo, uma vez que através dela é capaz de manter a homeostase no nosso meio interno, garantindo um pleno funcionamento das nossas atividades metabólicas, por meio da troca do gás carbônico pelo gás oxigênio e assim vice-versa. Mas para haver essa troca é necessário que ocorram oscilações de pressões e volumes dentro dos nossos pulmões. E a biomecânica da ventilação observa justamente esse lado de como os nossos ossos, nossos músculos e nossas articulações se comportam diante disso. Para compreender melhor todo esse mecanismo, é necessário nós recordarmos do que é a lei de Boyle, aquilo que a gente viu na fisiologia, mas que nós também vimos lá atrás no ensino médio. Ela diz que em uma temperatura constante, volume e pressão são inversamente proporcionais, ou seja, quando eu tiver uma pressão maior, consequentemente eu terei um volume menor. Porém, à medida que essa pressão for diminuindo, o volume ele vai aumentando. E isso é fundamental nós compreendermos, pois está totalmente relacionado ao funcionamento do nosso pulmão. O que ocorre com essas alterações de volume e pressão é o que nós chamamos de inspiração e expiração. A inspiração está relacionada ao processo em que nós inalamos o ar atmosférico, em que o nosso pulmão ele ganha em diâmetro, o diâmetro dele aumenta, consequentemente a pressão diminui e o ar atmosférico é capaz de entrar através das nossas vias aéreas. Porém, por sua vez, a expiração está relacionada a uma diminuição no diâmetro do nosso pulmão, consequentemente aumentando a pressão e expelindo o ar que estava compreendido nas nossas vias aéreas. Isso tudo está relacionado com a ativação da nossa musculatura, que favorece a expansão e a diminuição do gradil costal. Aqui eu trouxe esse gráfico que ilustra o volume e a sua relação com a capacidade da ventilação. Porém, eu não vou me adentrar tanto nele, pois a gente já viu isso na matéria de fisiologia. Mas eu gostaria de destacar o volume corrente e o volume residual. Por quê? O volume corrente ele está relacionado à quantidade de ar que flui dos nossos pulmões em ritmo ventilatório sedentário, ou seja, através de atividades metabólicas pouco exigentes. O valor deste volume está estimado ali em 0,5 litros, enquanto que o volume residual é importante, pois ele garante que mesmo após a expiração mais forçada que nós possamos ter, ainda exista ar dentro das nossas vias aéreas, pois assim ele impede o colabamento dos nossos pulmões, ou seja, que os nossos alvéolos se colem. É importante também nós recordarmos o que é a pressão pleural. O nosso pulmão ele está de certa forma flutuando em nosso gradil costal, pois a sua única conexão fixa está presente no hilo, aqui que se une à traqueia. Porém, ele não se funde, ele não tem nenhum contato direto com as costelas. Essa fixação do pulmão se dá pela pressão pleural negativa. Nós temos a pleura parietal, uma cavidade pleural que é preenchida por líquido pleural e uma pleura visceral. E a pleura visceral, ela possui um mecanismo de sucção desse líquido pleural existente, formando assim uma pressão negativa.
Uma vez que a gente inspira, que as nossas costelas elas expandem, essa pressão pleural ela aumenta cada vez mais. Bom, agora falando um pouco mais sobre as musculaturas envolvidas no processo ventilatório, não poderíamos deixar de destacar o diafragma. Ele que possui suas origens relacionadas a uma porção external, mais precisamente no processo xifoide, uma porção costal relacionada os seis últimos pares de costelas, mais precisamente ali nas cartilagens dessas costelas, e a porção lombar, que está associado às 3 primeiras vértebras lombares. E elas se unem e se inserem no centro tendíneo, enquanto que a inervação é feita pelo nervo frênico. O diafragma é o principal músculo relacionado ao processo inspiratório. Ele sozinho, durante o repouso, é capaz de garantir até 80% da ventilação silenciosa, ou seja, aquela ventilação atrelada a processos metabólicos pouco intensos, atividades mais sedentárias, conforme foi dito. Porém, isso nós estamos nos referindo a situações fisiológicas, situações normais. Uma vez que exista uma patologia, uma DPOC, ou seja, uma doença obstrutiva, musculaturas acessórias serão ativadas. O processo de expiração está relacionado a simplesmente o relaxamento do diafragma. Falando um pouco mais sobre as outras musculaturas envolvidas no processo ventilatório, é importante nós termos em mente que qualquer músculo que se insira nas costelas ou que se origine lá vão ter um impacto sobre o processo ventilatório. Então, os músculos inspiratórios estão associados àqueles músculos que vão expandir as costelas. E esses nós podemos citar como o esternocleidomastoide, escalenos, intercostais externos, o próprio diafragma, mas poderíamos citar outros ainda, como por exemplo o serrátil posterior, superior, ou o próprio serrátil anterior, tá? Já os músculos expiratórios, que estão relacionados principalmente a processos que exigem um alto gasto metabólico, como por exemplo atividades físicas, nós temos os intercostais externos, os oblíquos, toda a musculatura abdominal de uma forma em geral, porém eu gostaria de salientar o transverso abdominal. Ele possui uma função fundamental associado aos outros músculos relacionados a processos de excreção, como por exemplo tosse, vômito, entre outros. Bom, agora relacionando as alterações do nosso pulmão no processo ventilatório, nós vamos dividi-lo principalmente em duas partes, sabendo que o diafragma atua nas duas, mas principalmente ele promove uma alteração vertical, ou seja, como foi explicado, quando ele contrai com o lado direito um pouco mais alto devido ao fígado, ele planifica, e quando ele relaxa, a cúpula se forma novamente. Porém, alterações anteroposteriores e laterolaterais também são encontradas, e elas estão relacionadas ao mecanismo da alça de balde, que é tão falado. E para esse mecanismo da alça de balde ocorrer, é necessário nós compreendermos como se organiza o nosso gradil. Nós temos as costelas, as junções condroesternais, em que elas são articulações, em que somente a primeira é uma articulação sinartrosa, ou seja, que permite pouco movimento, enquanto da segunda à sétima são articulações sinoviais, que apesar de favorecer muito a estabilização das nossas costelas junto ao nosso externo, elas permitem um pouco de movimento. Mas o mais importante para esse mecanismo da alça de balde está relacionado às articulações costovertebrais. Nas articulações costovertebrais, as costelas estão aderidas às vértebras e ali existe uma artrocinemática que é fundamental para essa expansão, porque imaginem comigo, uma vez
que as costelas, principalmente as mais inferiores, que são as que são mais afetadas pelo mecanismo da alça de balde, elas se posicionam dessa maneira. Quando os músculos inspiratórios são solicitados, eles vão tracionar as costelas dessa forma. Ou seja, com um ponto fixo nas vértebras, que possuem uma certa capacidade de rotação, que chega ali na casa dos 15 graus aproximadamente. Esse mecanismo ele é capaz de expandir para cima e para fora, justamente como a alça de um balde. Para elucidar melhor todo esse conhecimento trazido hoje e o conhecimento construído até aqui na sua carreira acadêmica, nós vamos trazer correlações clínicas que podem estar relacionados ao mecanismo ventilatório. Muito se ouviu falar sobre a pronação do paciente durante a pandemia, mas o porquê? Quando nós pronamos o paciente, ou seja, posicionamos ele em decúbito ventral, nós permitimos que o nosso pulmão se acomode de uma maneira diferente. Assim, ele se acomoda sobre as costelas anteriores e permite assim que a parede posterior se expanda mais. Dessa maneira, permitindo um volume respiratório maior. Dessa forma, contribuindo para elevar a saturação de oxigênio. Mas uma correlação importante de ser discutida é a do tórax instável. Ela está relacionada a processos de lesão, de trauma direto ou pneumotórax no nosso gradil costal e que dessa forma ela atrapalha o funcionamento do mecanismo ventilatório. Por quê? Nós vimos que quando os músculos inspiratórios são solicitados e promovem as alterações de diâmetro no nosso pulmão, tanto a alteração vertical quanto a antero-posterior e lateral-lateral, com esse mecanismo defeituoso, quando o gradil expandir, esta região lesada ela tenderá a ser succionada para dentro, pois não possuirá a capacidade de se expandir juntamente com as outras partes, gerando de certa forma uma descoordenação. O mesmo ocorrerá no processo de expiração, enquanto que as paredes do gradil costal é solicitado para comprimir, a região lesada ela tenderá a permanecer parada ou até mesmo ser expelida, ser empurrada para fora devido à alteração de pressão. Já relacionado ao envelhecimento, mais especificamente da senescência, que é o processo de envelhecimento fisiológico, onde não está relacionado a nenhum processo patológico associado, nós temos uma diminuição da complacência dinâmica. Por quê? Porque nosso gradil costal, nossas articulações que estão ali envolvidas, o próprio tecido pulmonar, eles vão perder um pouco da sua extensibilidade. Ou seja, eles vão ter mais dificuldade para que no momento da inspiração se estender e na expiração se contrair. Porém, haverá um aumento da complacência estática. Como assim? A complacência estática está relacionada principalmente ao tecido pulmonar. Com o passar do tempo, este tecido vai perder um pouco do seu caráter elástico e, consequentemente, ele vai ficar mais expandido. Porém, isso não é uma coisa boa, porque ele terá uma dificuldade maior em se comprimir. As repercussões que isto poderia trazer estaria relacionado a um aumento da solicitação da musculatura acessória para a inspiração em repouso, que ali estaria envolvido um trabalho mais de escaleno, de ECOM e também um aumento da frequência respiratória. Mais uma correlação clínica importante está relacionado ao efizema pulmonar. As DPOCs de uma maneira em geral, porém irei focar no efizema pulmonar.
Próximo à região dos nossos alvéolos pulmonares, que são responsáveis pela hematose, ocorre um acúmulo de secreções e substâncias devido a um processo inflamatório infeccioso. E quais são as repercussões que isso trará? Isso fará com que mais ar seja acumulado dentro dos nossos pulmões, uma vez que nós realizamos a troca gasosa ali no alvéolo, porém as secreções impedem que esse ar seja expelido. E se mais ar é retido dentro do nosso pulmão, consequentemente um volume maior está aprisionado dentro do nosso pulmão, nós teremos uma dificuldade ainda maior de trazer mais ar para dentro. Então a DPOC está relacionada à dificuldade tanto no processo expiratório quanto no processo inspiratório. Bom, mais uma correlação importante que eu não coloquei aqui nos slides, mas é importante nós termos em mente, está relacionado a alterações posturais com a presença de dificuldade da ventilação pelo nariz, ou seja, a respiração bucal ou a síndrome do respirador bucal. Esta síndrome provocará alterações globais no nosso corpo, pois estas pessoas tenderão a protrair a cabeça, consequentemente fazer uma rotação interna de ombros, o que aumentará a cifose torácica, consequentemente uma planificação lombar, certo? E uma anteversão, uma retroversão, tá bom? E pelo mecanismo ventilatório ser realizado pela boca e as vias digestórias estarem inseridas ali, mais ar estará aprisionado dentro da nossa barriga, mais precisamente no estômago, o que de certa forma irá trazer uma distensão do estômago e consequentemente uma alteração no centro de gravidade, que é mais uma repercussão importante. Então é isso, galera, finalizamos aqui a nossa videoaula. Espero que tenha contribuído de alguma forma para o seu aprendizado e peço para que vocês tirem as suas dúvidas conosco, tanto nos momentos de monitoria quanto nos momentos de plantão online que nós estamos disponíveis, tá bom? Agradeço demais a atenção até aqui no final e é isso. Aquele abraço, a gente se vê. Valeu!